Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais uma Live Rebelde. Essa semana está repleta de informação. Sejam bem-vindos. Vamos nessa. Hoje vou conversar agora com o Dr. Regis Chachamovich, psiquiatra. Vamos conversar um pouquinho sobre psiquiatria e alimentação. Uma nova ideia sobre os distúrbios psiquiátricos. E ele já está na área. Deixa eu convidar aqui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Grande doutor Regis. E aí, Henrique, tudo bom? Tudo bom demais, meu amigo. Como é que você está? Tudo certo, tudo bem também. Tudo show. Cara, prazer ter você por aqui para a gente bater um papo sobre esse ramo da medicina, que é um ramo bem, vamos dizer assim, espinhoso, né? Pô, prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos tentar pisar nesses espinhos aí. Bora nessa. Você sabe que a minha noiva está fazendo psiquiatria, né? Ela é médica, neurologista e está fazendo psiquiatria agora. Ah, não sabia, que bacana. Ah, é? Pois é, muito legal. Então eu tenho estado em contato com muito das terminologias, dessa coisa toda. E assim, a gente tem uma visão, eu e ela temos uma visão bem filosófica da vida e a gente vê que tem muitas coisas que, bicho, a ciência não vai explicar tão cedo, viu? Não é verdade? Tem uns negócios É verdade. Não, eu concordo. Assim, eu digo às vezes que a psiquiatria metabólica é uma das áreas que a ciência vai tentar correr atrás da realidade, né? E não o contrário. Exato. A gente está acostumado a pensar que primeiro um corpo de evidências científicas é formado, se agrupa e depois a gente muda a prática clínica. Só que nesse sentido vai ser o oposto, né? A ciência vai ter que correr atrás para tentar explicar o que a gente já começa a ver. É verdade, é verdade. Vamos começar falando um pouquinho de você, né? Quem é o Regis? Formação, essa coisa toda, o pessoal te conhecer um pouquinho. Tá. Então, eu sou psiquiatra, fiz a minha formação tradicional toda em Porto Alegre, nas policlínicas, depois a minha residência em psiquiatria lá também. Me formei na residência em 2006. E, ao mesmo tempo, em paralelo, fui fazendo uma formação em psicanálise, que era uma coisa que eu sempre quis fazer desde antes de entrar na faculdade de medicina. Na verdade, eu fiz a faculdade de medicina com a ideia de que aí eu ia me tornar psiquiatra e poder ser, então, psicoterapeuta. Entendi. Eu sempre fiz, né? Desde aquela época eu fiz a formação em psicoterapia psicanalítica e sigo fazendo, estudando e praticando desde, né, até agora. Entendi. Tenho o meu consultório também de psicoterapia. E a parte da psiquiatria clínica, né, a psiquiatria de consultório, era algo que sempre foi muito, assim, frustrante, muito pouco satisfatório para mim. Eu sempre fui um crítico da psiquiatria desde o começo. Porque eu sempre entendi que a psiquiatria, pelo menos aquela que eu me acostumei a aprender e a praticar, oferecia muito pouco para grande parte dos pacientes. Alguns pacientes melhoram com os tratamentos tradicionais, e é ótimo quando isso acontece, mas vários não melhoram, né? Um número enorme de gente não melhora. E eu fui me frustrando com aquilo, e é curioso, assim, porque eu estava até lembrando semana passada, que chegou uma época lá por 2016, 2017, que o meu plano, assim, meu plano de vida profissional era largar a psiquiatria completamente, era tentar fazer um caminho para viver só do consultório de psicanálise. Olha só. Eu não gostava daquilo, né? Eu não me divulgava como psiquiatra, eu não ia quase em eventos de psiquiatria, porque eu não acreditava muito naquilo que eu via na prática. Entendi. E aí a psiquiatria metabólica, assim, me resgatou disso, né? Me deu de novo a vontade, o gosto por ser psiquiatra, e agora eu falo mais ou tanto disso do que de psicanálise. Mudou completamente o rumo da minha prática. Como você conheceu a psiquiatria metabólica? Completamente por acaso. Completamente por acaso. É uma história curiosa. Assim, em 2014, a minha esposa, que é nutricionista de formação, hoje ela é artesã, ela não trabalha mais como nutricionista, mas a formação dela é nutricionista. E ela sempre teve ovários policísticos desde a pré-adolescência. Tomava anticoncepcional e ouviu de todo mundo que esse era o tratamento, que ela devia continuar tomando. Quando, por acaso, ela quisesse engravidar, se isso acontecesse, ela ia ter muita dificuldade de engravidar. E tá, quando eu conheci ela, né, tinha essa história, batia com o que eu tinha aprendido na faculdade de medicina, eu nunca questionei, e tá, começamos a namorar, até que em 2014 a gente decidiu tentar engravidar.
E aí, por sorte, naquelas coincidências boas, ela consultou com o endocrinologista aqui de Florianópolis, que é um dos melhores, assim, um cara realmente muito bom, que fez o que todo mundo faz, prescreveu para ela metformina, né, um remédio que se usa para diabetes, enfim. Eu sabia que era isso que se fazia e ela tomou, e a sorte foi que ela não se adaptou a esse remédio. Ela teve uma série de efeitos colaterais e teve que parar. Certo. E ela viajava para trabalhar nessa época, eu acho que ela estava até na casa dos pais dela em Curitiba, se era trabalho. E um dia à noite ela me liga e me comunica: a partir de amanhã eu estou começando uma dieta low carb. E eu nunca tinha ouvido falar disso. E como eu nunca E tinha ouvido falar ela não perguntou a sua opinião, né? não perguntou, ela me comunicou. Eu disse: olha, se tu quiser começar junto, tu começa, se tu não quiser, tudo bem, eu vou começar. E dentro do casamento, eu aprendi isso desde cedo, que num casamento tem sempre uma parte está certa e a outra parte... tem sempre uma parte certa e a outra parte é o homem, né? O homem segue... Bom, nesse caso, por acaso, ela estava realmente certa. Pois é, pois é. Mas ela me disse: eu pesquisei aqui, eu encontrei, e aquela, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso e aprendi na faculdade de medicina uma coisa que a gente aprende com muita, assim, habilidade, que é uma certa arrogância. Então, se eu nunca tinha ouvido falar daquilo, aquilo não existia, aquilo não fazia sentido. Sim. E eu falei para ela: olha, tu tá maluca, isso não... Mas ela, por sorte, ela estava convicta, porque ela pesquisou, ela foi atrás, ela tem uma formação na área da saúde. E aí eu pensei: bom, o que me resta a não ser também ir atrás? Eu comecei a estudar e comecei a ficar fascinado com o que eu vi, porque era algo que nunca ninguém tinha me dito e não era assim um conhecimento que estava no rodapé de um livro meio obscuro que não existia. Tava não, assim, conhecimento escancarado, né? Escancarado. E comecei a me entusiasmar com isso, comecei a estudar cada vez mais a gente. Eu tinha uma dificuldade enorme de perder peso. Eu tinha sido metabólico, eu não sabia na época, e aí eu comecei a fazer a dieta para mim, e foi uma coisa que eu nunca tinha, assim, a perda de peso e a melhora de bem-estar foi ótima. Ela, em poucos meses, passou a menstruar regularmente, em 5 meses ela estava grávida. E aí eu comecei a me interessar, e comecei a estudar, e comecei a querer praticar isso. Só que eu pensei: bom, vou praticar como, né? Não sabia. Porque tudo que eu ouvia era para diabetes, obesidade, metabólica, coisa desse tipo. E aí resolvi fazer um curso, então, sobre diabetes. Foi o curso do Souto com o Rodrigo Pomelini. Certo. E comecei a pensar: Diabetes é a solução, né? Diabetes é a solução. E aí me veio uma ideia que hoje eu entendo que era meio maluca, mas na época parecia que não era. Eu disse: bom, quem sabe então eu começo a tratar pessoas com diabetes. Já que eu estou fazendo essa formação, já que esse conhecimento está, né, eu estou me interessando, me aprofundando nisso, eu comecei a anunciar que eu, então, trataria pessoas com diabetes. E, obviamente, ninguém vinha consultar comigo, porque um psiquiatra tratando diabetes é uma coisa completamente maluca. Claro. Mas eu achava que as pessoas iam ouvir, mas ninguém ia ver. E só que eu sempre fui muito curioso por palestras, vídeos, palestras de YouTube. E eu via tudo que eu encontrava pela frente sobre low carb. E aí eu digo que foi completamente por acaso, porque apareceu para mim como sugestão no YouTube, eu não sabia que existia isso, uma palestra, isso deve ter sido em 2017, final de 2017, 2018, da Georgia Ede, que é uma psiquiatra americana que já trabalha com psiquiatria metabólica há muito tempo. Talvez uma das pioneiras, né? Uma das pioneiras, exatamente. E aí, bom, eu vi ela com... Não me lembro qual palestra era, mas ela tem várias palestras interessantes. E aí, quando eu vi aquilo lá... Ela é fantástica. As palestras dela são absolutamente maravilhosas. Eu gosto muito dela. Bom, quando eu vi aquilo lá, eu pensei: aqui é o que eu precisava. Quer dizer, uma aplicação disso na psiquiatria que eu não imaginava que existia. E aí eu comecei a mergulhar nisso, e desde então o que eu faço é estudar e praticar exatamente esse ramo da psiquiatria, esse ramo novo da psiquiatria. Interessante, interessante, cara. Assim, a própria psiquiatria em si, hoje, é um ramo que está cada vez mais sendo necessário, porque a gente está vendo a gente usa uma palavra aqui no Nordeste que é o destroço, né? A gente está vendo o quão as pessoas estão cada vez mais doentes dessa questão, né? Então, assim, diagnósticos de TDAH aumentando, autismo, né? E assim, eu não sei até que parte, eu não sei se você tem esse dado, Regis, até que parte está aumentando o diagnóstico porque nós melhoramos do ponto de vista de observação e de critérios, ou se está aumentando porque a gente realmente está vendo um aumento da quantidade em termos absolutos da doença.
Tem alguns, assim, para algumas condições isso é difícil de medir. Assim, para autismo se fala muito isso, e para TDAH também são os dois principais, porque outras, como depressão, ansiedade, são coisas que a gente já reconhece há mais tempo. Certo. Mas tem algumas pesquisas que tentam separar o que é o quê, e a conclusão é que não é só por a gente estar reconhecendo melhor, é que de fato a prevalência, a incidência de prevalência está aumentando. Está aumentando tanto de autismo quanto de TDAH e outras, assim, depressão e ansiedade são as mais. Né? Assim, o aumento nos últimos 10 a 15 anos é de praticamente 20% em depressão e ansiedade, isso sem contar a pandemia, antes da pandemia, porque a pandemia fez isso... Né, a pandemia foi um salto enorme, né? Mas mesmo antes da pandemia isso já acontecia. Né? E assim, a gente pode, não sei se eu estou correto nisso, mas a gente poderia dividir os distúrbios psiquiátricos entre transtornos um pouco mais leves, não sei se eu posso usar a palavra leve, né? Porque eu, por exemplo, não tenho TDAH, e eu não posso dizer que TDAH é um distúrbio leve, né? Porque quem tem pessoas que são realmente disfuncionais e que fica complicado. Sem o medicamento, sem o Venvanse ou sem a Ritalina, elas realmente não conseguem interagir bem, não conseguem estudar, né? Então, a gente poderia dividir em transtornos leves e transtornos um pouco mais pesados. Como é que vocês fazem essa divisão? E pelo que eu entendi, né, eu li o livro O Brain Energy, do Chris Palmer, né, que, putz, esse livro aqui é fantástico, né? E eu vi que existe uma área meio cinza, que você tem uma certa confusão entre as patologias em si. Então, o cara tem depressão, mas mistura um pouco com transtorno bipolar, que mistura um pouco com ansiedade e que acaba ficando difícil o diagnóstico também. Né? É bem difícil, assim, em algumas situações. Nas situações em que os sintomas são muito claros, fica mais fácil de diagnosticar. Mas a maioria das vezes não é o que acontece. Tudo se mistura, né? É uma coisa engraçada, porque esse livro, né, o Brain Energy, do Chris Palmer, justamente é uma compilação, né, de dados com experiência clínica, montando uma nova teoria sobre a origem dos transtornos psiquiátricos, que é uma pergunta que nunca teve resposta. Esse livro aqui vai, rapaz, pode não estar dando o que falar agora, que eu imagino que já esteja dando na sua área, não sei como é que está a repercussão, mas que vai dar o que falar no futuro, vai, viu? É engraçado, porque dentro da psiquiatria tradicional, eu não ouço nenhum ruído sobre esse livro, praticamente nada. Algumas pessoas são otimistas, achando que as coisas vão mudar rápido dentro da psiquiatria. Eu não tenho essa visão, porque eu conheço assim, né, o mainstream da psiquiatria, o quão conservador e o quão dominado pela indústria farmacêutica, como qualquer outra área da medicina. Né? Então, assim, mas é interessante que fora da psiquiatria, aí sim, aí é um livro que está realmente dando o que falar. Né? E uma das ideias dessa teoria, que para mim faz todo sentido, é que os diferentes diagnósticos psiquiátricos, ao invés de serem doenças separadas, são manifestações diferentes de uma causa ou de alterações que são comuns a todas elas. Eu falo brincando isso dos pacientes muitas vezes, que assim, porque quando a gente vai estudar psiquiatria, uma das coisas que a gente vê assim, a regra em psiquiatria é a comorbidade. Quer dizer, as pessoas não têm, via de regra, um diagnóstico, elas têm 2 ou 3. E às vezes eu pergunto brincando, quão azarado tu tem que ser para ter 2 ou 3 doenças completamente diferentes ao mesmo tempo, dentro da mesma especialidade, da mesma área. Não faria muito sentido que essa fosse a regra, né? Isso não acontece em geral. É verdade. Quer dizer, é provável que exista uma causa comum para todas elas. E se são apresentações diferentes da mesma raiz, então tudo vai estar misturado. É um pouco de cada coisa. E é o que a gente vê na prática. Então, os diagnósticos, claro, eles servem para a gente poder ter uma comunicação, assim, tentar ter uma comunicação eficiente em ciência. Eles são necessários nesse sentido. Sim, mas eles estão muito longe de retratar o que a gente vê na realidade. Né? Então, na realidade, a gente fala de diagnóstico de depressão, mas tem sintomas de ansiedade, e daqui a pouco tem sintomas que parecem TDAH, e quando a ansiedade melhora, o que parecia TDAH melhora, é realmente tudo meio misturado. Então, é muito embaçado, né? É muito embaçado, é muito embaçado. Quando a gente assim, lida com os tratamentos tradicionais, em que é muito importante fazer um diagnóstico, porque algumas medicações são específicas para um diagnóstico ou não devem ser usadas em outro. Certo. Então a gente fica tentando fazer o diagnóstico mais preciso possível e nem sempre a gente consegue. Quando a gente começa a praticar psiquiatria metabólica com a ideia de ir na raiz
dos quadros psiquiátricos, aí é como a Georgia Aid fala, eu concordo com ela fala, me importa pouco qual é o diagnóstico, quais são os diagnósticos, porque a gente não tá se importando com qual a consequência, a gente está se importando com o que está acontecendo na raiz. Esse é o diagnóstico. O diagnóstico é quais são as alterações do metabolismo cerebral que estão acontecendo com tal pessoa. E é aí que nós vamos agindo. Eu estava conversando com a Aliane é minha noiva, né, que está fazendo psiquiatria, e a gente estava conversando sobre uma questão muito interessante, porque, veja bem, a gente tem, vamos pegar aqui um caso bem severo, uma esquizofrenia, por exemplo, onde a pessoa sofre de alucinações. Cara, qual é a base fisiológica, bioquímica, fisicoquímica, para eu estar aqui conversando com outra pessoa? Que não existe entre aspas, né? Não está aqui na minha frente. Não, é um negócio assim que quando você para pensar, é surreal. Não tem nada sobre esse assunto, né? A gente não sabe como é que funciona a bioquímica do cérebro de uma pessoa que é esquizofrênica, porque ela está vendo outra pessoa. É real para ela, ela consegue até pegar, né? Sim, eu lembro demais daquele filme Um Ambiente Brilhante, que é um caso clássico de esquizofrenia, que é o John Nash, né? Que é aquele matemático que faleceu há algum tempo atrás, que ele conversava, ele interagia, ele pegava, ele via, sabe? É um negócio assim muito, muito interessante. E a gente não sabe nada sobre isso, apesar de ser um distúrbio que já é reconhecido há séculos, né? Porque... Por isso que eu disse assim, essa pergunta de o que causa qualquer doença psiquiátrica, ela nunca teve resposta. Só que tem uma teoria que predomina há décadas e que continua predominando, que é a teoria das monoaminas, né, que diz respeito aos neurotransmissores. Então, a ideia é que, basicamente, é uma desregulação da função de determinados neurotransmissores que causam os diferentes transtornos psiquiátricos. Só que essa é uma teoria que já foi testada várias vezes, ela nunca se mostrou efetiva. Né? Ela é cheia de furos. Só que ela continua balizando, primeiro, assim, o surgimento de novos tratamentos de base bioquímica, quer dizer, que não são tratamentos psicoterápicos. Então, os remédios, a maioria deles, o alvo são os neurotransmissores. Né? Então, é um remédio que age na serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim, esses são os mais conhecidos, mas tem outros. E, não por acaso, quanto mais desses tratamentos, não significa menos expressão de doença psiquiátrica. Muito pelo contrário. Esse para mim, é o dado que... E é engraçado porque eu fiz a minha formação em psiquiatria, na faculdade de medicina, psiquiatria, e depois eu passei 10 anos dando aula na residência aqui de psiquiatria aqui em Florianópolis. E eu nunca vi esse dado sendo discutido. Né? E eu introduzi esse dado nos meus últimos tempos aqui, antes eu era concursado do Estado, funcionário público do Estado, trabalhava no hospital psiquiátrico, e aqui em Florianópolis, os professores da residência são funcionários públicos do Estado, eles não fazem concurso específico para ser professor de residência. Então eu me exonerei do Estado e saí da residência também. Eu tentei introduzir esse questionamento e não encontrei muito eco. Tem um estudo interessante que analisa dados de 4 países, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido. Se não me engano, são esses 4. Eles foram pegar dados de países em que tem registros confiáveis de saúde para tentar responder a pergunta: será que o maior acesso a tratamentos psiquiátricos está tendo como resultado uma menor expressão de doenças psiquiátricas? E a resposta foi claramente que não, que é o contrário. Né? As pessoas, assim, tem cada vez mais tratamentos surgindo, mas não só isso, as pessoas estão de fato cada vez tendo mais acesso aos tratamentos, e ainda assim existe um aumento da expressão das doenças psiquiátricas desproporcional ao aumento da população. Quer dizer, é um aumento real, não é só porque tem mais gente, é porque de fato estão aumentando. Então a gente já sabe que as respostas que a gente tem até hoje para dar para a crise de saúde mental não têm sido efetivas e nada indica que vão continuar sendo se a gente continuar colocando mais energia nessas mesmas abordagens. E é interessante como, por conta da gente ter uma predominância muito grande da indústria farmacêutica, né, a gente tem um domínio, por que não dizer um domínio da indústria farmacêutica nessa área, com muitas drogas e, como você falou, drogas que funcionam, né, em determinados casos e trazem resultados, mas em muitos outros casos não trazem.
Então, acaba que você tem uma dificuldade de entrar com uma possibilidade, com uma hipótese nova, né? E ainda mais se é uma hipótese que não permite patenteamento, não permite... Aí que é onde a gente tem um grande problema. E aí é onde entra, talvez, a dificuldade da psiquiatria clássica entender ou querer abraçar a hipótese defendida pelo Chris Palmer, que é a do Brain Energy, que é o cerne da psiquiatria metabólica, né? Eu concordo contigo, assim, é uma série de fatores, né? Assim, primeiro, tem um domínio, assim, claramente da indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica tem as entidades oficiais na mão, que elaboram as diretrizes oficiais de tratamento para todas as doenças, é quem patrocina a maior parte dos estudos científicos. Então, vamos fazer um grande estudo testando uma abordagem, vai ser via de regra um medicamento, porque é onde a indústria farmacêutica pode ter lucro. Além disso, assim, porque uma das críticas que se tem, e eu estava até conversando com um colega, um amigo meu, assim, um psiquiatra amigo meu lá de Porto Alegre, bem amigo, bem próximo, acho que uns 2 meses atrás. E ele estava me dizendo, ele perguntava, cara, mas tem estudo grande sobre isso? Onde é que estão os estudos? Porque isso é o que a gente aprende, né? Se tem estudo, tudo bem. Se não tem estudo, eu vou dizer, bom, eu vou esperar até ter estudo. Enquanto não tiver estudo, eu não vou praticar. Tá? Eu entendo isso. Claro. Tudo bem. Né? E eu dizia para ele, estudos grandes ainda não tem. Quem é que está interessado em financiar um grande estudo? Assim, um estudo de intervenção, quando a gente compara uma intervenção com outra, num grupo grande de pessoas, é um estudo caríssimo, né? Absurdamente caro. Não é uma coisa simples de fazer, antes pelo contrário. Quem é que tem interesse em patrocinar um estudo desse? Nenhuma indústria vai patrocinar um estudo em que a intervenção é comida. Não teria porquê. Exato. E comida de verdade, se não fosse comida processada, até poderia ter algum... Até poderia ter uma Kellogg's da vida que pode patrocinar, mas comida de verdade não vai ter. Mas não vai ter. A gente tem uma grande sorte, né, de novo, daqueles acasos, ou não, sei lá, que é o fato de existe dois empresários americanos, o sobrenome é Bazuki, que tem um filho, adolescente adulto jovem, com um transtorno bipolar, que já tinha feito vários tratamentos, aquela história que a gente vê toda hora. Vários tratamentos, refratário, nada melhorava, crises e crises e crises. E eles descobriram, então, o Chris Palmer. Fizeram contato com ele. Esse rapaz começou a dieta cetogênica e colocou o transtorno bipolar em remissão, completo. Sem sintomas, sem remédios. Legal. E se mantém assim. Eles ficaram maravilhados com aquilo e, ao mesmo tempo, indignados. Né? Como é que ninguém nunca nos disse isso? Como é que a gente não sabia que isso existia? Como é que ninguém fala sobre isso? E eles são muito, muito, muito ricos. Então, resolveram montar uma fundação para patrocinar pesquisa em psiquiatria metabólica. Então, aí como sim, é o nome nós vamos... da fundação? É aquela Charlie Foundation? Não, a Charlie Foundation tem uma história parecida. A Charlie Foundation aconteceu a mesma coisa com um menino, com uma criança que tinha epilepsia. A Charlie Foundation. Que era o Charlie. Epilepsia, exato. Não, esse se chama Bazuki. Eu acho que é B-A-Z-S-U-K-Y, alguma coisa assim. O KI. Bazuki Foundation. Então, assim, vamos ter estudos grandes, estão já sendo feitos ou desenhados. Nos próximos anos isso vai acontecer. Muito mais por uma coincidência dessas do que por um grande interesse de patrocínio de estudos. Mas isso sim eu acho que vai mudar o jogo, porque a gente vai começar a ter mais dados e mais coisas para apresentar para quem faz esse questionamento. Onde é que estão os dados? Onde é que estão os estudos? Bom, a gente vai ter. Já tem, né? Quer dizer, não é que a gente não tem estudos. Isso é uma discussão e a Georgia Ito faz esse argumento que eu acho bem interessante. Porque a dieta cetogênica, que é uma das principais intervenções em psiquiatria metabólica, porque ela é muito efetiva em ir na raiz dos quadros psiquiátricos, neuropsiquiátricos, é uma dieta que é estudada literalmente mais de 100 anos para epilepsia. Então, existem vários estudos de todos os níveis e de boa qualidade para epilepsia. Então, que a dieta cetogênica é um tratamento baseado em evidências, comprovadamente eficaz, isso a gente já sabe, isso não tem dúvida. O que não tem ainda são estudos específicos grandes para doenças psiquiátricas. Isso vai ter. Mas o argumento dela que eu concordo é que a gente não precisa desses estudos para começar a aplicar isso.
A gente não tem esse tempo para perder, né? Porque pode demorar 10 anos para ter vários estudos de qualidade. E principalmente, cara, porque a gente tem que pensar no princípio da medicina, no princípio da nutrição, o primo non nocere, né? É o primeiro não lesar, né? First do no harm. Qual é o possível dano que eu posso fazer a uma pessoa por ela... Vamos imaginar, vamos pegar aqui uma pessoa que tem TDAH e que vai começar a utilizar, sei lá, o Vevance, né? E ao mesmo tempo nós vamos trabalhar uma dieta cetogênica com ela e daqui a pouco a gente vai dar uma diminuída no Vevance e ver se ele consegue manter o mesmo foco trabalhando com a dieta cetogênica. Qual é o risco que tem para essa pessoa? Não tem risco. Tá entendendo? Tem risco dela emagrecer, dela ficar bem. O risco é positivo. Né? Não tem risco negativo. Ah, não, ela vai usar a dieta cetogênica e ela vai ter sabe, uma dieta que não pode ser usada, não tem algum risco. Não tem risco, né? Eu até fiz, o risco é virtualmente zero, né? Assim, existem algumas contraindicações para a cetogênica, elas são muito, muito pouco frequentes. E, assim, é muito difícil a gente ver alguma contraindicação na prática. Eu fiz uma postagem até, sei lá, 2 semanas atrás, falando justamente sobre isso. Quer dizer, se os tratamentos que a gente tem, ao invés de efeitos adversos tivessem benefícios, efeitos colaterais tivessem benefícios colaterais, que é justamente o que a dieta cetogênica é capaz de fazer. Né? Quer dizer, os efeitos colaterais, quer dizer, aqueles que não são os principais alvos, eles são de melhora de outras situações, não de piora. Exato. O risco é baixíssimo, o risco é muito baixo. Fez uma pergunta antes, né, sobre se a gente pode dividir em leves, casos graves, leves. E é interessante porque, em relação a diagnóstico, né, não. Né, assim, o mesmo diagnóstico pode ter um caso leve e grave. Né? Eu posso ter um caso de bipolaridade leve e um bem grave. Depressão, a mesma coisa. Mas a gente pode dividir em apresentações graves e apresentações menos graves ou mais leves. E aí pode ser para qualquer diagnóstico, praticamente. Eu sou a minha opinião é que a dieta cetogênica ou as intervenções alimentares, porque às vezes pode ser uma dieta low carb, não cetogênica também, pode ser altamente efetiva em várias situações, ela não deve ser reservada só para ou casos refratários ou necessariamente sempre junto com as medicações. Eu acho que tem várias situações que a gente pode usar a intervenção alimentar ao invés dos remédios. E aí eu sempre faço questão de fazer um parênteses, uma ressalva, que assim, isso feito de forma responsável, feito de forma ética, não é uma aventura, não é sair tirando o remédio de todo mundo e torcer para que melhore, é uma coisa, né, feita com evidência científica, com experiência, com conhecimento, mas tem muitas pessoas que querem começar um tratamento psiquiátrico sem usar remédio. Sim. Se o quadro não é grave, quer dizer, se o risco não é um risco alto, eu acho que a gente pode fazer isso muitas e muitas vezes. Eu faço isso com frequência. Quando a pessoa já está fazendo um tratamento psiquiátrico com um ou mais remédios, é muito improvável que eu vá diminuir ou suspender remédios no início do tratamento. Muito improvável, a não ser que a pessoa esteja sofrendo muito com o remédio. Mas, via de regra, eu não faço isso. Eu primeiro coloco a intervenção metabólica para ter certeza que para aquela pessoa vai funcionar bem, e depois que ela estiver colhendo os resultados, aí a gente vai pensar em diminuir aos poucos as doses dos remédios. Então, tudo feito com cuidado. Mas, dito isso, eu sempre falo para os pacientes, quando começam a avaliação, que todo mundo, na minha opinião, pode ter assim, o desejo, né, a aspiração de ficar bem sem remédio. Eu acho que essa é uma aspiração legítima que todo mundo pode e deve ter. Se isso vai ser possível ou não, aí nós vamos ver caso a caso, enfim, não existem promessas. Mas se a pessoa tem essa vontade, eu não vou dizer para ela de início, olha, acho que não vai dar. Eu vou dizer, vamos ver, pode ser que dê. Sim, sim. Eu acho que existem 3 categorias de pessoas que se encaixam aí no que você está falando. Sempre vão ter essas 3 pessoas, independente da área médica que a gente estiver trabalhando. Vai ter aquela pessoa que vai preferir o medicamento. Vai. Porque ela não quer mudar o estilo de vida dela, ela não quer, ela adora, sabe? É aquela pessoa que é diabético tipo 2 e que adora comer pizza e tomar sorvete, e ela diz, não, eu não quero deixar disso não, porque me dá muito prazer. Bom, tudo bem. Você vai poder,
você vai tentar mudar a forma dessa pessoa pensar, nossa, você vai ter muito trabalho, você vai se dispor com ela, porque vai ser uma coisa, você está mexendo com o core emocional dela, que ela se mata nessa pizza. Ok, é preferível que essa pessoa esteja usando o medicamento e coloque, de repente, o colesterol sob controle, ou coloque a glicemia sob controle, do que ela continue comendo a mesma coisa e destrambelhe tudo e ela tenha problemas mais cedo. Você pelo menos prolonga a vida dela. Você tem esse tipo de pessoa, infelizmente, né? Você tem um segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que diz, doutor, será que é possível eu não usar remédio? Porque, assim, se tiver que usar, eu uso, mas eu queria não usar. E tem aquele terceiro tipo que já chega logo de cara e diz assim, olha, não quero usar remédio. Uhum. Eu não gosto, sabe? Porque tem esse tipo também, né? Tem. Eu sou mais aquele do meio. Eu sou mais aquele que... Minha personalidade é tipo assim, eu vou procurar não usar. Mas se tiver que usar, paciência. Né? Porque eu penso que também a gente tem que também pensar na questão da qualidade de vida da pessoa. Né? Às vezes, o uso do medicamento dá um pouco mais de qualidade. Vamos pensar aqui num medicamento para um tratamento de cefaleia, de enxaqueca, por exemplo. Às vezes, durante o processo, para a pessoa não ficar sentindo dor de cabeça o tempo todo. Né? Mas, assim, vai ter sempre esses três tipos de pessoa. E ao ter esses três tipos de pessoa, é interessante que você tenha uma abordagem que você possa usar com aquela que não quer usar remédio. Né? E como você diz, de forma responsável, uma pessoa, um distúrbio que não tem uma agressividade tão grande, que a pessoa possa, de repente, começar a alimentação e a gente possa, com um acompanhamento, verificar se ela está melhorando ou não. Eu acho que é completamente factível, né? Sim, eu concordo contigo. Eu penso muito parecido, assim. Eu costumo dizer assim que o que me angustia não é a pessoa que quer tomar o remédio, o que não quer mudar o seu estilo de vida e prefere continuar só tomando remédio, ou até se escondendo atrás do remédio para não precisar fazer grandes mudanças no dia a dia. Tudo bem, essas pessoas existem, vão existir, e elas têm todo o direito de fazer as suas escolhas, e eu não me sinto nem um pouco à vontade para tentar convencer a pessoa de que ela deveria fazer algo diferente daquilo. O que me angustia são as pessoas que, se soubessem que existem outras possibilidades, fariam, testariam, e só não fazem porque não sabem. Esse é o ponto, viu, Regis? Você tocou num ponto. Porque a partir do momento que esse tipo de conhecimento que nós estamos discutindo aqui não penetra no mainstream, né, o status quo ele fica naquela bolha fechada, os pacientes daquelas pessoas, eles não são dados uma segunda opinião, não são dados uma segunda opção. E quando você não dá essa segunda opção, você literalmente priva a pessoa de tomar decisão por conta própria. Eu lembro na faculdade, esse é um caso que para mim ficou marcado, emblemático. Eu estava assistindo aula com um professor, um excelente professor, por sinal. E ele disse que estava no posto de saúde e chegou uma senhorazinha que tinha diabetes e ele passou a dieta para ela e ele mostrou lá a dieta que tinha pão integral, não sei o que, etc e tal. E aí eu perguntei para ele, mas professor, diabetes não é a pessoa que quando come carboidrato tem problema, a pessoa não consegue controlar a glicemia do sangue? Ele disse, por que você colocou pão no café da manhã dela? Aí ele disse, porque eu sei que se eu não colocasse, ela ia comer. Você conversou isso com ela? Você perguntou? Você explicou os riscos que estavam acontecendo? Sabe, você tomar a decisão por outra pessoa é você brincar de ser Deus, né? Só quem pode tomar a decisão sou eu. Eu tenho que ter as informações. Então, eu acho que o papel do profissional da área de saúde, como você, como eu, é colocar as cartas na mesa. Meu amigo, é o seguinte, tem essas opções, essa opção aqui te dá esse efeito, te dá essa contraindicação, essa daqui te dá esse efeito, te dá essa contraindicação. É claro, dentro que já que nós estamos trabalhando com distúrbios psiquiátricos, eu estou conversando com uma pessoa que tem condições de entender isso. Sim, sim. Né? Porque às vezes você tem um distúrbio que a pessoa não tem a cognição para poder entender e aí já complica. Mas você tem possibilidades. E a gente vê isso, cara, a gente vê esse exemplo em todas as áreas. Conversar com um paciente que, por exemplo, tá diabético para o uso do medicamento e a dieta para que ele possa tirar o medicamento em seguida, uma estatina na cardiologia, né? E na psiquiatria, com essa hipótese, com essa nova abordagem da psiquiatria metabólica, é bem claro isso, né?
Eu estava agora de manhã, dou um exemplo do que aconteceu agora, bem interessante. Eu atendo, às vezes, numa clínica em que as pessoas... É uma clínica com valor menor. É um valor pequeno da consulta. Faço questão de fazer isso, eu gosto de fazer. E aí eu acabo não conseguindo ver a pessoa com muita frequência, porque a pessoa não tem dinheiro para pagar a consulta com muita frequência. Então eu tenho que me virar com o que eu tenho de tempo, às vezes não é um tempo longo para cada consulta e às vezes não é muito frequente. Eu atendi há uns 40 dias uma pessoa que já vem fazendo tratamento psiquiátrico há muito tempo, que é o que se vê, enfim, a maioria das vezes. Né? Um tratamento arrastado há anos, trocas e trocas e trocas de remédio, um quadro depressivo e ansioso misturado, que não melhora, né? Ou melhora um pouquinho, depois piora, e fica assim, qualidade de vida ruim. Um diagnóstico recente de diabetes, já tomando uma medicação, pressão alta tomando seu remédio, obesidade. E eu comecei a conversar com ela, e assim, é engraçado porque com a experiência, né, a gente acaba, e eu explico isso para alguns pacientes, eu digo, algumas pessoas simplesmente querem consultar, pegar o seu remédio e ir embora. Porque nessa clínica, as pessoas não marcam consulta comigo, elas marcam consulta na clínica, elas não sabem, elas não me conhecem, a maioria, então elas não sabem o que eu falo sobre isso. Então, eu digo, com 5 a 10 minutos de conversa, eu já mais ou menos sei o que a pessoa quer. Tem pessoas que vão lá e só querem o remédio. E aí eu dou o remédio, tento ajustar o melhor possível a medicação e pronto. Não fico explicando muita coisa, é isso aí. Outras não. Para essa pessoa, eu fiz o seguinte, como eu percebi que ela estava interessada em melhorar, estava frustrada com o tratamento, eu falei para ela, olha, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer meio estranha, mas é uma pergunta que eu preciso que tu me responda de forma honesta. E eu perguntei para ela assim, qual é o tamanho real da tua vontade de melhorar de tudo que está te incomodando? E ela parou, e para mim a resposta foi sincera, ela me disse, é o que eu mais quero, eu quero melhorar. E ela realmente está fazendo tratamento, vai em todas as consultas, segue as orientações. E aí então eu comecei a explicar para ela, em 10 minutos, com uma folhinha de papel, toda a teoria da raiz dos problemas, das consequências, enfim, da raiz comum. Tá? E aí eu vou né, observando a pessoa, ela foi se interessando, se interessando, se interessando. E aí então eu lanço esse assunto, porque assim, eu digo para ela, olha, a pessoa está tomando 2 remédios para depressão, 1 remédio para dormir, 1 remédio para diabetes, 1 remédio para pressão alta. Nossa. E tu foi encaminhada para alguém para fazer tratamento para obesidade, invariavelmente seria mais 1 remédio. Daqui a pouco ela está com 5, 6 remédios. Ela não está bem de nada do que ela tem. Diabetes não está controlada, a pressão sobe e desce, depressão e ansiedade estão muito ruins. E aí eu explico para ela, digo, bom, qual é a chance de eu acertar o remédio que vai te fazer melhorar de tudo? Que até agora, com 6, 7 anos de tratamento, não melhorou. Quer dizer, não é porque o remédio não funciona que ela não está melhorando. E eu digo isso e a pessoa se surpreende. Eu digo para ela, os teus remédios estão funcionando, estão fazendo efeito. Aí ela me olha assustada como que eles não estão fazendo efeito. Eu digo, calma, eu sei que tu não está melhorando. Agora, qual é o efeito desse remédio aqui? Aumentar a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. Esse efeito está acontecendo. Então, o remédio está fazendo efeito. Não é por falta de efeito do remédio que não está melhorando. É porque onde o remédio faz o efeito, não é onde o problema está. Então, se a gente consegue identificar onde provavelmente o problema está e tem uma abordagem que vai agir ali, a chance de passar a melhorar, e aí ela se interessa. E essa pessoa que não queria ouvir isso, e não vem ouvindo dos vários psiquiatras que ela passou, passa a ter uma chance de melhorar que ela não vinha tendo. Exato. Exato. É o que a gente estava falando. Cara, falando especificamente desses distúrbios, como, por exemplo, o TDAH, né, que é algo que hoje a gente vê, assim, adultos, né, hoje a gente diagnostica também em crianças, mas a gente vê muitos adultos que eram crianças que a gente ficava dizendo, presta atenção, menino! Que a gente, né, que deixava para lá, porque parecia coisa de adolescente que não presta atenção em nada, e na realidade já era uma forma de TDAH. Você tem experiência nessa área? Você tem tido, usado a psiquiatria metabólica nesses casos e tendo um efeito legal? Tem usado, mas é engraçado, assim, porque o TDAH, ela é uma daquelas doenças em que parece, para a maioria das pessoas, que não tem uma gravidade muito grande. E, de fato, assim, gravidade, no sentido de riscos importantes, a maioria dos casos não tem. Pode ter prejuízos no dia a dia, sim, mas a pessoa vai
a pessoa vai, ao longo do tempo, por um lado, se adaptando àquelas dificuldades, e por outro lado, ela vai meio que incorporando aquilo na própria identidade dela. Ela passa a achar que ela é daquele jeito. Sim. Eu sou distraído, eu sou estabanado, eu não tenho paciência. Então, e aí, para as pessoas em que eu atendo, para a maioria, fica parecendo que a mudança de alimentação é muito esforço para algo que, primeiro, parece que não tem tanto prejuízo, segundo, tem um remédio que funciona. É verdade. Eu vejo mais as pessoas aplicando a psiquiatria metabólica em depressão, em ansiedade, em bipolaridade, em toque, coisas que realmente podem ser assim, com uma gravidade a ponto de ter um sofrimento muito grande. E o TDAH, eu já tive alguns casos, mas em comorbidades, é interessante. Então, eu lembro bem de um caso de uma pessoa que tinha muita ansiedade, que não melhorava com vários remédios, um quadro de TDAH, assim, claro, psoríase e pressão alta. E ela tinha um sobrepeso grande, na obesidade. E ela sim, se interessou e quis fazer a cetogênica. E ela aplicou durante um tempo depois, acho que ela saiu da cetogênica, mas no tempo que ela fez a dieta, tudo melhorou. E o relato dela era impressionante, porque ela me dizia assim, eu aprendi que eu posso ler um livro, porque eu achava que eu jamais ia conseguir ler um livro, porque eu ficava preso no primeiro parágrafo durante meia hora, e não conseguia ir adiante. Bem característico do TDAH. Bem característico do TDAH. Incrível. E em relação a essa questão da depressão, transtorno bipolar, que você comentou, né? Eu tenho visto também em relação ao autismo, né? O autismo, não de recuperação, porque a gente sabe que provavelmente existem aí distúrbios fisiológicos que não dá para corrigir depois que eles estão prevalentes, né? Mas dá para a gente diminuir, por exemplo, os comportamentos, dá para você dar uma certa linearidade ao comportamento, que ao invés de você ter altos e baixos com mais frequência, eu vejo dessa forma. Tem a Roberta Franco, né? Daí de Floripa, a Beta Franco, que é do Vida Simples Low Carb, né? Que o filhinho dela tá dentro do espectro, e que ela percebe claramente quando ele come um doce, come um carboidrato que ela não tem em casa, mas por conta de uma festinha de aniversário, alguma coisa, ele fica muito mais agitado, né? E a variação de comportamento, de humor se processa muito maior. Você tem experiência nessas áreas? Tenho alguns casos de autismo em que eu orientei O autismo é interessante porque, assim, a cetogênica pode ser bem interessante para o autismo, mas muitas vezes a própria eliminação de alguns elementos da dieta já faz uma diferença grande. Não é para todo mundo. Em cetose realmente, né? Não, às vezes, assim, retirar o glúten para algumas crianças com autismo faz uma diferença muito grande. Assim, a dieta clássica, tradicional do autismo, que existe há algum tempo já, é a dieta sem glúten e sem caseína. Certo. Que é efetiva para algumas crianças, não é para todo mundo, não é para um grande número, mas muitas vezes isso já é suficiente. A dieta cetogênica, de novo, o autismo está dentro das mesmas características fisiopatológicas das outras doenças psiquiátricas. Então, a cetogênica vai muitas vezes ser mais efetiva porque a amplitude de efeito que ela tem é muito diferente do que qualquer outra intervenção. Eu tive alguns casos de crianças com autismo em que eu orientei a dieta cetogênica e realmente os sintomas comportamentais, porque tem sintomas em espectros diferentes dentro do autismo, em domínios diferentes. Tem sintomas cognitivos, tem sintomas de humor ou afetivos, tem sintomas comportamentais. Os sintomas comportamentais costumam melhorar mais, costuma ser bastante interessante. Então, crianças que têm crises de agitação, crises de agressividade, mudanças de humor muito intensas, aí a gente muitas vezes vê uma melhora bem interessante. E esses são os sintomas que mais causam assim, sofrimento para a criança e para a família, né? São sintomas comportamentais. Sim. E no caso da depressão? Você tem observado também uma melhora? A depressão, eu acho que é bem claro isso, né? Muito. Assim, a ansiedade e depressão é ao redor de 80% do que a gente vê em psiquiatria geral. Quem não se especializa em alguma área específica
acaba atendendo, né? A maior parte do consultório acaba sendo isso. Ansiedade, depressão, né? Ansiedade e depressão. E a depressão refratária, né, aquele caso, como eu disse agora, vem fazendo tratamento há muito tempo, troca várias vezes de remédios, associa remédios, não melhora, isso é extremamente comum. Extremamente comum. Eu não sei os dados de quantos por cento de refratariedade existe, mas assim, certamente é muito grande. Porque se vê isso, eu vejo toda semana isso, toda semana. E é interessante, assim, porque, especialmente nos casos de depressão, eu digo para os pacientes assim, quando a ideia é começar uma dieta cetogênica, eu digo assim, olha, pode acontecer algumas coisas, pode melhorar bastante, pode melhorar um pouco, pode não melhorar nada. Eu sou obrigado a te dizer que pode não melhorar nada. Eu nunca vi isso acontecer. Mas é possível. Sim. Mas não é o que se vê. Né? O que se vê é que assim, a imensa maioria das pessoas melhora. Né? O quanto vai melhorar, isso realmente varia. Mas não, assim, é frequente a gente ver melhoras muito maiores do que as pessoas vêm tendo com o tratamento convencional. Essa é a regra, na verdade. Entendi. E casos mais graves de esquizofrenia e transtorno bipolar assim, mais graves, você tem experiência nessa área ou não, você não pega tanto isso no consultório? Um pouco menos de experiência pela prevalência, né? Porque tem menos pessoas Sim. com esses diagnósticos. Sim. Né? Mas tem já experiência em bipolaridade, em transtorno bipolar, sim. Tanto o transtorno bipolar tipo 2, que chamava, quer dizer, perto do polo mais leve, como o tipo 1, quer dizer, aquele tipo em que a pessoa precisa internar várias vezes, com crises graves. Boas respostas com a dieta cetogênica. Assim, Acho a que essas bipolaridade... pessoas que precisam internar com crises mais severas, talvez seja até um pouco mais fácil, porque são pessoas que não são autônomas do ponto de vista alimentar, né? Depende do momento que ela está, né? Porque entre as crises ela fica bem, né? Ela fica eutímica, que a gente fala, quer dizer, o humor fica estável. Então, durante a crise, não, muitas vezes não, né? Mas entre as crises, sim. Entendi. Mas sim, já experiência com esses casos, com esquizofrenia também, e melhora. Né? Tem um estudo, que era um estudo que eu queria ter feito aqui em Florianópolis e não consegui fazer, no hospital psiquiátrico que eu trabalhava. De um psiquiatra francês que trabalha numa ala de internação de pacientes crônicos e refratários. Eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas ele pegou 31 pacientes com doenças refratárias, quer dizer, já fizeram vários e vários tratamentos e não tiveram melhora nenhuma. Esquizofrenia, depressão e transtorno esquizoafetivo, que é um híbrido entre bipolaridade e esquizofrenia. São casos gravíssimos, refratários e gravíssimos. E ele prescreveu para essas 31 pessoas a dieta cetogênica dentro do ambiente hospitalar dele. 28 seguiram a dieta, 3 não seguiram. Que já é a primeira coisa que a gente ouve muitas vezes a cetogênica pode ser efetiva, mas ninguém consegue seguir a dieta. Bom, ele pegou pacientes psiquiátricos graves refratários e 28 seguiram a dieta cetogênica. Já estatisticamente falando, é bem interessante as pessoas seguindo a dieta, né? Exatamente. E o mais interessante é que das 28 pessoas que seguiram a dieta, todas melhoraram de forma significativa, 100%. Nossa. 100%. A maioria diminuindo a quantidade de remédios, quer dizer, melhorando com menos remédios, algumas entrando em remissão das suas doenças. E esse para mim é um estudo, esse para mim é o principal estudo até hoje, porque assim, a crítica que se faz a esse estudo são duas. Primeiro, que é um estudo pequeno, isso é verdade, e segundo, que não tem um grupo controle. Agora, esses casos são casos que a gente sabe que não melhoram. Simplesmente não melhoram. O grupo controle aí seria um detalhe. O grupo controle é para a gente ter certeza de que o que fez a diferença foi a intervenção. Quer dizer, não melhorou por acaso, ou não melhoraria de qualquer maneira com outra coisa qualquer. Não, esses pacientes, a gente está acostumado a ver, eles não melhoram com nada. Quer dizer, eles não iriam melhorar. Quer dizer, porque às vezes a gente pensa, o Chris Palmer falava disso, o Chris Palmer contava que ele começou a aplicar isso nos pacientes dele, muito em silêncio, assim, com medo de falar sobre isso, pela repercussão que iria ter, medo até de perder a licença dele nos Estados Unidos, porque lá tem, né, eles são muito mais rigorosos com isso. E ele aplicava nos pacientes com depressão, que ele pensou, olha, esses pacientes com depressão são pacientes que
não tem uma gravidade necessariamente tão grande, já não melhoraram com muita coisa mesmo, ele começava a aplicar a cetogênica. E as pessoas começavam a melhorar, melhorar, melhorar. Até que ele aplicou num paciente, eu não sei se era esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. E a pessoa entrou em remissão do quadro. E ele pensou, bom, esse paciente aqui, esse não melhora. Esse é o paciente que vai ficar a vida inteira assim. Se isso aconteceu com essa pessoa, agora eu preciso falar sobre isso, porque agora eu sei que não é por acaso. E sei que não é só em casos leves que funciona, porque às vezes essa ilusão, né? A alimentação ela é efetiva, mas num caso de depressão leve, uma ansiedade mais ou menos. Não, tu falou de transtornos psiquiátricos graves, refratários, e aí ele começou a falar mais sobre isso. Esse estudo mostra isso, eram só pacientes graves. Então, o argumento dele do livro é justamente isso, que essa teoria, né, e as intervenções metabólicas, elas servem para situações graves, leves, quer dizer, para todas as situações em psiquiatria isso pode ser aplicado. É o que a gente vê mesmo na prática. Né? Sim, sim. É interessante, para a gente poder já ir caminhando para encerrar, o que eu acho mais interessante dessa perspectiva toda, sabe, Regis, aqui, a gente vê cardiologia, psiquiatria, a gente vê endocrinologia, a gente vê todas essas áreas da medicina se beneficiando com uma dieta de baixo carboidrato ou baixíssimo carboidrato, no caso da dieta cetogênica. E o que mais me deixa, por um lado, feliz, por outro lado, triste, pelo lado feliz é porque a gente vê que isso tem avançado. Nós temos conseguido mostrar para as pessoas que uma dieta de baixo carboidrato tem efeitos positivos, significativos na saúde global e a pessoa melhora por completo. O que me deixa triste é perceber, primeiro é uma tristeza pelo passado, é por a gente ter saído desse padrão alimentar quando nós não deveríamos ter saído, né? A gente tem aí uma diretriz alimentar da década de 70, a vilanização da gordura saturada desde a década de 50, que nos tirou desse padrão alimentar altamente interessante, né? E nos jogou em um padrão extremamente pernicioso. Um experimento sem grupo controle, mas um experimento. E nós, como cobaias, não autorizados, né? A gente não autorizou fazer experiência com a gente, mas a gente acabou participando desse experimento. Então, e me deixa muito triste hoje a gente ver como as pessoas são resistentes à mudança, né? E assim, resistentes à mudança em uma questão que sem risco. É uma questão que não oferece um dano à pessoa. Porque uma coisa é, eu vou tirar o medicamento de uma pessoa. Puf, aí você tem um problema sério. Especialmente dentro da psiquiatria, onde tem que ter um desmame correto. Mas eu estou falando de uma alimentação que não oferece risco, uma alimentação que só oferece benefícios, que vai melhorar a saúde global da pessoa, que vai fazer ela perder peso, regular o diabetes, blá, 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 blá. E mesmo assim, a gente ainda tem resistência em relação a isso, né? Então, é muito triste ver que a gente tem que remar contra a maré bastante, né? É rebelião mesmo que a gente faz, não tem outra palavra. É rebelião, é rebelião. Eu tô trabalhando a ideia para escrever alguma coisa, não sei se para o Instagram ou se um artigo, com a ideia, o título é A Psiquiatria Precisa de uma Revolução. E a revolução mesmo, não vai ser uma coisa suave, não vai ser uma coisa assim, vai ser uma coisa que vai partir primeiro de baixo das massas como uma revolução, quer dizer, vai partir das pessoas, dos pacientes, não vai partir dos médicos nem das entidades médicas, e vai ter que ser uma revolução, assim, colocada à força, entre aspas, mas assim, trabalhada nesse sentido, assim, não vai ser uma mudança suave. As pessoas vão ter que tomar nas suas mãos a sua saúde. Assim como tomam um poder nas suas mãos em revoluções políticas, né? Nesse caso vai ter que ser uma revolução. O nosso papel, eu acho, é de tentar ser veículo de informações de qualidade, porque eu vejo assim, eu entendo por um lado, uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo que diabetes é doença crônica, não tem cura, pressão alta não tem cura, doença psiquiátrica, se não melhorou, é crônica, tem que tomar remédio pro resto da vida, tem que se contentar com uma melhora pequena. Ela passou a vida inteira ouvindo isso, né? Que gordura faz mal, que pão integral é o que faz bem. Bom, quando ela ouve um profissional de saúde dizer o contrário, ou ela já está muito propensa a ser convencida porque ela quer algo diferente, ou então ela vai ter uma resistência enorme. Ela vai ter que ouvir 15 pessoas falando em que ela confia, e de novo, para ela começar a conseguir mudar a ideia dela. Eu acho que o nosso papel é ser esse eco. Eu falo, tu fala, outras pessoas falam, pessoas sérias, a gente fazer uma comunidade de gente séria, que estuda, que trabalha bem, falando a mesma coisa, aí as pessoas vão começar a se convencer mais. Né?
É verdade, é verdade. Cara, eu quero te agradecer demais esse bate-papo, foi super legal. Aproveitar que você está aqui, que nós estamos ao vivo, e anunciar que você está confirmado como palestrante na terceira edição da Jornada Rebelião Saudável, que para mim é uma satisfação incrível ter você junto com a gente. Eu acho que vai ser muito legal falar um pouquinho sobre esse tema, né, nesse evento. Né? Dizer aí para o pessoal ficar atento, porque já já a gente vai ter mais novidades. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelas palavras, pela live e obrigado por estar na jornada com a gente. Ah, pô, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo. Assim, é sempre uma conversa excelente, muito produtiva. Participar da jornada, cara, acompanhei as outras duas, né, e agora poder participar. É um super evento. Né, o time que a gente já sabe quem são é um time de altíssima qualidade, assim, altíssima qualidade. Então, assim, recomendo para todo mundo que fique atento, que participe, porque vai ser realmente um evento fantástico. Legal. Show de bola, meu amigo. Um forte abraço para você. Vamos ver se a gente consegue se encontrar ainda em 2023 ou 2024. Vamos sim, vai ser um prazer. Abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.